Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Aleluia. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluias. Estas palavras aqui, neste versículo do capítulo 6, é do profeta Daniel. Ele se encontrava em uma situação muito difícil, pois naquela época a qual ele vivia, tinha alguns inimigos que queriam pegá-lo em alguma coisa errada. Queriam fazer com que ele fosse preso ou fosse morto, mas que ele saísse da posição que ele ocupava. E o que aconteceu? Esses inimigos fizeram uma trama contra ele, enganaram o rei de uma certa maneira, a qual o rei assinou um decreto que ninguém poderia orar ou clamar ou pedir a outro Deus, a não ser ao Deus deles. E assim como Daniel, ele era um homem de Deus, ele era um homem de fé e acreditava que o seu Deus, o nosso Deus, era e é o Deus do impossível. Ele não temeu, ele continuou a orar a Deus, ele continuou a clamar ao Senhor. A sua fé, o seu acreditar foi maior. Teve dimensões maiores em sua vida do que o medo, do que poderia lhe acontecer. E assim Daniel fez. Mas então aqueles inimigos viram que ele continuava orando ao seu Deus, e assim foram delatar. Foram dizer ao rei o que acontecia. E o rei gostava muito de Daniel. Mas como o decreto não poderia ser desfeito, aconteceu que o rei teve que colocar Daniel dentro de uma cova em meio a leões famintos. E Daniel ele ficou lá dentro daquela cova junto com os leões e, acredito eu, sempre em oração. Mas o rei ficou triste porque gostava dele, e aos olhos do rei, aos olhos do povo que estava fora daquela situação, que talvez até não tivesse a fé que Daniel tinha em seu Deus, que talvez não tivesse o acreditar que o seu Deus iria fazer o impossível, estavam temerosos, muitos alegres, porque diziam: agora ele vai morrer. O rei estava triste porque gostava de Daniel. E quando o dia amanheceu, o rei correu aonde ele foi jogado, naquela cova com aqueles leões, e clamou pelo seu nome, o chamou e perguntou: acaso está vivo? Daniel, Daniel. E Daniel, lá de dentro daquela cova, respondeu que estava vivo, porque o seu Deus havia trancado, havia fechado a boca daqueles leões. O rei ficou muito alegre com isso, e por isso ele reconheceu ainda mais o impossível, o poder, a soberania do nosso Deus, do Deus de Daniel. E o que eu quero trazer aqui é a tamanha fé que Daniel teve, o acreditar. Ele teve fé no que não viu, no que ele acreditava. Aos nossos olhos, se nós estivéssemos vendo isso, o acontecido daqueles dias, talvez nós também não acreditássemos que ele poderia ser salvo. Ele foi jogado em uma cova de leões famintos. Meu Deus. E o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia e por ver a fidelidade de Daniel, a fé dele o salvou, o livrou de uma coisa que para nós é totalmente impossível. Ele iria ser realmente dilacerado aos nossos olhos. Mas nosso Deus, ele tem o poder de fazer tudo aquilo que for da vontade dele. Então, se nós, porventura, estivermos passando por um momento que, aos nossos olhos, aos olhos do nosso irmão ou de algum amigo, não tem jeito, não há o que fazer, já foi decretado pelo homem que ali não tem mais jeito, não acredite nisso. Não acredite nessas palavras, porque o Deus ao qual nós servimos, ele é o Deus impossível. Aleluia! Ele é o Deus que levanta aquele que está morto. Ele é o Deus que faz o impossível, que move e remove montanhas para todos os lados. Ele fez todas as coisas e ele nos criou. Então não acredite em palavras de desânimos e até mesmo
em decretos que venha para a tua vida, que não tem mais jeito, essa situação aqui, ela está sem jeito. Fique aí como está, não adianta, não procure, não busque mais nenhuma solução. Não há solução, não tem jeito para você, mas acredite, se como Daniel, você tiver fé, você depositar fé nesse Deus maravilhoso, se você acreditar, se você não está vendo agora, mas que você espera o agir de Deus na tua vida, Deus tudo fará na sua vida. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Não é pelo que você está passando, não é pelo que você está buscando ali ou querendo ver acontecer. É pelo que Deus pode fazer pela tua vida. Mas Ele precisa que você deposite fé e que você acredite. E que você o busque. Que mesmo que às vezes a nossa fé pode estar fraca, mas que nós venhamos a orar, venhamos a pedir mais fé ao Senhor, que o Senhor nos dê fé, nos ajude a ter fé, que o Senhor nos ajude a sermos servos fiéis e termos fé na sua palavra e nas suas promessas. Não desanime com o que o homem diz para a tua vida, como que o homem decreta para você, porque nós servimos a um Deus que faz coisas impossíveis, a um Deus que nos ama e que Ele vê e Ele sabe todas as coisas. Então seja fiel, assim como Daniel foi. Não tema, não tenha medo, não fique angustiado. Acredite nas promessas do Senhor, acredite na palavra de Deus, porque o agir de Deus na tua vida, Ele só vai acontecer através da tua fé. Claro que se Deus quiser, Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, para te mostrar que Ele é Deus, Ele existe e que Ele não mudou e Ele não mudará. Mas é bom e é necessário que nós venhamos a ter fé, pois aquele que não tem fé não agrada a Deus. Então, se aqui Ele fechou a boca daqueles leões, acredite, Deus também vai fechar a boca de qualquer leão que queira te devorar aqui no lugar e no local que você está. Seja uma doença, seja uma situação financeira, uma situação sentimental, seja um leão que queira te devorar, que queira tragar a tua fé. O nosso Deus do impossível, Ele vai te guardar e vai te livrar. Apenas creia que Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.